Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão, porque o Coutinho, o Felipe Coutinho, está de volta à pauta e a gente precisa falar da fase do camisa 10. Roger Guedes tá jogando uma barbaridade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, de cara vamos atualizar a situação do Felipe Coutinho, porque não tem muita novidade, tá, gente? Mas é como todo mundo pergunta, e sempre que um jogador desse quilate volta à pauta na equipe do Corinthians, é óbvio que mexe com o torcedor. Mas convenhamos, hoje, no dia 31 de janeiro, você pode estar vendo esse vídeo em outro momento, mas eu estou gravando exatamente às 8 horas e alguma coisa do dia 31 de janeiro. A janela, ela fechou, ela se encerrou para que a Europa possa, em alguns países, né, especialmente a Inglaterra, possa contratar jogadores. Então, o que isso significa? Que as movimentações envolvendo os clubes de lá, elas se encerraram, por enquanto, para o mercado europeu. O Felipe Coutinho tinha uma possibilidade, sempre há essa possibilidade, dele ser negociado até o fim dessa janela do Aston Villa, de onde está, para outro clube grande da Europa. Caso isso não acontecesse, o Corinthians sempre nutriu a expectativa de daqui a pouco ele pudesse retornar para o Brasil e especialmente no Corinthians. O que tem de novo é isso, a janela fechou e ele não foi negociado. E o empresário já tinha dito que na Europa, do Aston Villa, ele não sairia. Então ele permaneceria lá, ok? Mas e o desejo de retornar para o Brasil? O Kia Jorabichian conversou com o pessoal do Globoesporte.com, Marcelo Braga, e disse que mantém essa esperança porque existe a vontade do jogador em voltar em algum momento. Ele mesmo já disse que não quer sair do Aston Villa, mas acho que publicamente ele vai continuar dizendo isso. Mas em algum momento ele disse que quer retornar para o Brasil e os dirigentes do Corinthians estavam aguardando esse fechamento da janela e alguma movimentação nesse sentido. Ele não tem jogado no Aston Villa, ele jogou 5 partidas nessa temporada, apenas uma delas ele foi titular, então ele não tem sido uma peça importante. O Coutinho, a gente sabe, tem uma extrema qualidade técnica e que talvez possa aproveitar esse momento para retornar ao Brasil e desenvolver o grande futebol que ele tem. A gente está vendo grandes nomes aqui no futebol brasileiro nos últimos anos. O Hulk, o Pedro e o Gabigol no Flamengo, o Suárez agora no Grêmio. A gente tem visto, né, esses caras retornando para cá e ainda jogando em altíssimo nível. Então, pode ser que isso seduza o Felipe Coutinho para jogar aqui, seja no Vasco da Gama, né, que foi o clube onde ele foi formado, se falou muito nesse retorno para lá, ou até mesmo no Corinthians, que realmente tentou a sua contratação. Mas, por enquanto, o que tem é o fechamento da janela, é o fato dele não ter ido ou não ter aparecido uma proposta mais interessante além do Aston Villa, e que o Corinthians ainda tem essa esperança pelas ligações que tem com o Kia e o Kia alimentar essa esperança junto aos dirigentes do Corinthians, ao clube Corinthians, ao torcedor do Corinthians. É só isso que tem por enquanto, tá, gente? E eu vou reafirmar aquilo que eu penso. O Coutinho ganha quase 4 milhões de reais por mês. O próprio Duílio Monteiro Alves já disse que conseguiria investidores para bancar um salário desse porte de um jogador desse nível. Não acho que o investimento deva ser no Coutinho. É uma mera opinião. Se acontecer, vou torcer para dar certo, porque ele joga muita bola, mas eu não consigo enxergar o Coutinho pelo seu jeito de jogar, pela sua característica com o espírito do Timão. O Corinthians e o corintiano valorizam outro tipo de jogador. O Coutinho me parece um cara muito low profile, ciclotímico, de muita qualidade. Tem um cara que eu vou comparar para vocês e vocês vão me entender. Não estou nem falando dos caras que não deram certo no Corinthians, como o Luan e o Alexandre Pato, que tem mais ou menos o mesmo perfil. Estou falando de um cara que deu muito certo, mas ele é a exceção da exceção. Zidanilo. O Danilo, extremamente técnico, mas um cara de uma rotação até baixa. De um cara que não fala muito, discreto, só que o Zidanilo decidia clássico, decidia campeonato e jogava uma enormidade. Então, às vezes dá certo, mas é muito difícil, gente, é muito difícil. Eu não acho que o Coutinho se adapte no Corinthians tão facilmente. É só uma mera opinião antes do fato acontecer, tá? E não sou defensor de tese, não morro abraçado na tese, né? Se ele chegar aqui e jogar uma barbaridade, que bom, que dê tudo certo. Mas vamos em frente, porque eu queria falar de um outro cara
que hoje está no Corinthians, que é uma realidade. O Coutinho é uma ilusão nesse momento. O cara que é uma realidade é o Roger Guedes. E a gente precisa falar do Roger Guedes porque o Roger Guedes sofreu muito ano passado, cara. O Roger Guedes sofreu na mão do Vitor Pereira. Olha, a gente precisa falar isso. O Roger parecia que ele queria desabafar a cada entrevista coletiva. Ele chegava a nem ser questionado pelos repórteres, e eu fiz muitas conferências na zona mista, e posso dizer para vocês que muitas vezes a gente não perguntava e ele falava porque isso estava aqui, ó, dizendo que ele não tinha sequência, que não gostava do estilo de trabalho dele, mas tinha que respeitar. E enquanto que muitos jogadores meio que tapam o sol com a peneira, o Roger parece que estava querendo gritar, cara, e ninguém queria ouvir. Porque, claro, tinha um contexto, o cara desenvolvendo o método dele, era o técnico do Corinthians, os resultados bem ou mal estavam acontecendo, né? Ele se manteve no G4, ele estava classificando nos campeonatos, chegou à final da Copa do Brasil, então o resultado releva muita coisa. Eu tenho informações também de bastidores de que o Fagner estava muito insatisfeito com o jeito do Vitor Pereira jogar, porque ele não passava do meio-campo. Só que o Fagner não externava isso. O Roger Guedes externava. Então a insatisfação dos jogadores do Corinthians era muito grande com a presença do Vitor Pereira, mas, de novo, os resultados meio que mascaravam as coisas. Quando a gente vem para essa temporada, parece que eles estão mais leves, né? O Fagner tá outro jogador cruzando a linha divisória do gramado, dando assistência, cruzando, participando de combinações no ataque. É jogador de seleção brasileira. E o Roger Guedes, cara, é impressionante. O Roger Guedes, na primeira entrevista, ele já disse que o clima tinha mudado. E muita gente até levou para o lado pejorativo. Nossa senhora, nossa, o Lázaro agora, meu Deus, mudou o ambiente e já conseguiu tudo. Gente, o ambiente é muito importante em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ramo de atividade. Se você não tem ambiente, você não consegue trabalhar. Então é óbvio que o Lázaro vai ser cobrado, não só pelo ambiente, ele vai ser cobrado pelas medidas táticas, pelos resultados, mas isso é o primeiro ponto. E eu vou dizer um negócio, tem mudança tática sim. O Roger Guedes do Clássico Majestoso é um jogo para você, torcedor do Corinthians, poder rever e ficar como fosse uma câmera focada no Roger Guedes e ficar prestando atenção nos movimentos dele. Cara, ele foi um jogador, que é o que a gente cobra dele, né? Porque às vezes o Roger, e talvez isso até acontecia por uma falta de motivação interna, e aí essa é a função do líder também, a gente cobra um envolvimento maior do Roger Guedes, cobrava no ano passado. Cara, nesse clássico, o Roger Guedes disputava todas as bolas, mas assim, com muita vontade. E não só no ataque, tá? O Roger Guedes foi um cara que defensivamente jogou muito sem a bola. Tanto que no primeiro tempo, depois de tudo que ele fez, participando dos gols inclusive, eu pensei assim, cara, o Roger não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Porque o jeito que ele estava jogando, e no segundo tempo ele foi muito mais exigido, mas no primeiro tempo, cara, o São Paulo não conseguiu chegar, porque muitas vezes o Roger Guedes estava lá, cara, na meia-lua da grande área, no lado esquerdo defensivo, puxando a bola para buscar um arranque. Ele está muito mais solto, ele está muito mais livre, ele é um segundo atacante, mas ele ama jogar pelo lado esquerdo, tanto que era uma bronca dele com o Vitor, né? Que escalava, insistia em escalar ele na referência, e ele dizia, cara, me põe na ponta, porque eu gosto de jogar na ponta. E aí quando ele entrava na ponta, ele destruía. Aí chegou o Yuri Alberto, ele sacou o Roger do nada, dizendo que o Roger e o Yuri não podiam jogar juntos, pois os dois provaram para ele que podem ser, talvez, uma das melhores duplas de ataque do país, porque eles têm entrosamento, eles têm envolvimento, e aqui uma ressalva, inclusive, para este que vos fala. Eu não critiquei o Yuri Alberto, mas eu falei que nesses jogos que ele acabou sendo substituído, que o Lázaro acertou, porque ele realmente não estava fazendo jogos brilhantes, é que a gente sempre espera do Yuri Alberto gols e assistências, né? E ele até participou de um dos gols, né? Quando ele que dá aquele lançamento forte que o Roger Guedes acredita pelo lado esquerdo, passa pela defesa e cruza para o Adson, saindo da área, porque o Yuri também é um jogador muito inteligente. Nesses jogos em que ele foi substituído, deu para ver pela imagem dos bastidores da Corinthians TV que ele sai mancando. Então, no primeiro jogo, vocês vão lembrar, ele ficou de fora por conta de dores no tornozelo. Todo mundo imaginava que ele fosse jogar o primeiro jogo e ele não conseguiu por conta dessas dores. Então ele ainda está com dor.
Ele está jogando um pouco no sacrifício, então todo o meu desconto aqui para esse Yuri Alberto, que já foi importante contra o Água Santa, por exemplo, que ele fez um partidaço, mas que está tendo dificuldades, provavelmente por conta disso também. E aí, quando o Yuri não consegue ser esse cara, o Roger Guedes, velho, ele tem feito, inclusive no espírito, na alma, a função de um camisa 10, que é assumir a responsabilidade do jogo, que é chamar a bola, bota pra mim que eu resolvo. É o que ele tem feito. Ninguém joga sozinho, evidentemente, mas ele é o cara do comando de ataque que quando a bola sobra, ele muitas vezes é criticado por ser fominha, só que ele tenta resolver, cara. E eu prefiro jogador assim. Eu gosto de jogador assim, que parte pra cima e perde, mas ele tenta de novo. Ele tenta de novo, até ele conseguir. E eu já descrevi aqui a jogada dele do gol do Adson, que pra mim é um negócio... O passe que ele dá é uma obra-prima, porque é um passe cirúrgico entre dois defensores que cai no pé do Adson. Depois de ter feito uma jogada em que ele acredita, chega na linha de fundo, na linha lateral, não deixa a bola sair, faz o drible, vai pra cima, é jogadoraço o Roger Guedes. E ele tá mais leve, mais livre, mas também comprometido taticamente. E isso tem feito a diferença no campo de jogo. E aí tem um cara muito responsável por isso, que é o Thiago Largue. O Thiago Largue foi um dos novos auxiliares dessa comissão que trabalhou com o Roger Guedes no Atlético Mineiro. E antes do Roger chegar ao Corinthians, tinha sido o melhor momento do Roger no futebol brasileiro. Quando ele joga no Galo e estava sendo artilheiro do brasileiro até negociar com a China e, obviamente, ir buscar sua independência financeira. Lá, o Thiago Largue era o treinador e com ele apresentava ótimos números, confiança, motivação. Tiveram algumas rusgas também. O Largue vem trabalhar no Corinthians agora e aí pensem vocês, o Roger Guedes, que sofreu com o português Vitor Pereira, descascando muitas vezes o Roger nas entrevistas, tendo agora o apoio do Lázaro e do Thiago Largue. A ponto do Lázaro ir para a entrevista e dizer assim, o Roger às vezes carrega uma fama de marrento que ele não tem. Ele é um cara que trabalha todos os dias, é um cara envolvido, comprometido e que nos ajuda muito. O Roger Guedes ouviu isso e falou assim, meu Deus do céu, eu tenho treinador e agora eu vou dar vida em todos os jogos. É o que a gente está vendo. Então, o ambiente, gente, ele também é importante. Aliás, ele é fundamental. As questões táticas e técnicas de um jogo, é óbvio, mas não desconsiderem o ambiente. E como o jogador, como o técnico e jogador podem trabalhar juntos para obterem melhores resultados. Essa versão 2023 do Roger Guedes pode ajudar muito o Corinthians. Pelo menos eu espero. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!